Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Hoje eu vim bater um papo com vocês aqui, um pouquinho diferente também, tá? Mais uma vez. Essa conversa aqui vai ser principalmente para aquelas pessoas que estão começando agora a andar de moto, tá? Muita gente aí que ainda não tem experiência com moto, ou então vai estar pegando a moto aí pela primeira vez, tá com aquele receio, se pode pegar uma moto de maior cilindrada, se pode começar com uma moto 300, uma moto 500, uma moto 600 e por aí vai, beleza? Então não esquece, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não esquece também de ativar o sininho de notificações, porque como eu sempre falo para vocês, toda semana eu estou trazendo bastante conteúdo com muita qualidade e muita relevância aqui no canal, beleza? Então bora pro vídeo. Para a gente começar, eu queria falar a minha experiência que foi há 3 anos, que foi quando eu comecei a pilotar. Eu tirei minha carteira com 21 anos de idade, tá? Hoje eu tenho 24, eu fiz 24 agora em fevereiro e eu comecei a pilotar com 21 anos. Vocês vão falar assim, mas é uma idade muito tardia, geralmente as pessoas tiram carteira com 18 anos, e eu concordo, só que para mim não foi tarde. Por quê? Porque antigamente, ali por volta de 2018, né, que foi quando eu tinha 18 anos, primeiro, eu não tinha condições financeiras de arcar com a carteira de motorista, tá? Porque no caso eu sempre paguei as minhas coisas, então por mais que eu morasse com meus pais, eu já trabalhava, estava fazendo a faculdade, eu tinha praticamente acabado de começar a faculdade e acabou que eu não tinha condições financeiras de arcar com o custo, né, da carteira de motorista, que aqui onde eu morava, onde eu moro no caso, em Goianira, era praticamente R$ 3.000, estava em torno de R$ 2.400, R$ 2.500. E além disso, tá, não só pela questão financeira, o que pesou para mim também foi a necessidade de ter uma carteira de motorista naquele momento. Por quê? Pensem comigo. Se eu não tinha condições financeiras de ter nem a carteira, para que raios eu iria tirar a carteira de motorista? Eu não ia ter condições de comprar uma moto, se eu não ia ter condições de comprar um carro. Então, eu não fiquei naquela coisa, tipo assim, eu preciso tirar a carteira de motorista. Eu falei, não, nesse momento, meu principal objetivo não é carteira de motorista, então eu vou adiar essa carteira. E foi o que eu fiz. Não me arrependo, muito pelo contrário, eu achei que foi muito bom essa decisão que eu tomei. Apesar dos meus pais sempre falarem que eu tinha que tirar a carteira para alguma emergência e tudo mais, essa emergência nunca aconteceu. E para mim, tá, foi uma decisão muito sábia e muito consciente. Então, depois que eu me formei ali com 21 anos, eu fui lá e iniciei o processo, um pouquinho antes de me formar, na verdade. Eu comecei o processo no meio do ano e acabei pegando a minha carteira ali por volta de de setembro ou outubro, alguma coisa assim. E estou com a carteira agora já há 3 anos, né? Já estou com a carteira definitiva também. E tenho 3 anos já de experiência com moto, graças a Deus, moto e carro também. E eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência nesses 3 anos com moto. Vamos lá. Quando eu comecei, eu tinha muito receio também de pegar qualquer moto, tá? Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não fala, principalmente autoescola. A autoescola não te ensina a pilotar, não te ensina a dirigir. Entenda que você só tem que fazer aquilo ali como se fosse mais um marco na sua vida. Então é você ir lá, fazer as aulas, passar e pronto. Não fica ali, nossa, eu tenho que ser o melhor da turma. Não importa. Porque o que você aprende na autoescola, isso é unânime em qualquer autoescola. Você praticamente vai esquecer tudo depois, tá? Por quê? Na autoescola eles ficam muito preocupados com regrinhas que no dia a dia não são tão necessárias. Por exemplo, ficar dando seta para você sair de um carro que está estacionado na rua para depois voltar para a pista. Você dá a seta para a esquerda, sai do carro, depois dá a seta para a direita e volta para outro carro. Isso na prática não é tão necessário. Por quê? Porque isso acaba tirando a atenção do que realmente importa, que é o trânsito. Então o que acontece? Quando eu fiz autoescola, eu tinha consciência plena de que eu não estava ali para aprender a pilotar. Eu estava ali para passar na prova, tanto a prova escrita quanto a prova prática, só para pegar a minha carteira e ponto. Tá? Não tinha esse objetivo de aprender a pilotar. Então, quando eu saí da autoescola, quando eu finalizei meu processo, eu estava praticamente sem nenhuma experiência, porque eu tinha pego só um carrinho pequeno, tá, na autoescola. A gente decora aquelas manobras de baliza, vira tantas vezes para a direita, tantas vezes para a esquerda e por aí vai. Então o que acontece?
eu não tinha nenhuma experiência. Então, o primeiro carro que eu peguei foi o carro do meu pai, eu quase bati ele. Por quê? Porque a gente não tem noção espacial do trânsito. Onde eu moro, por exemplo, é uma cidade muito pequena. Então, o que acontece? Aqui a gente não tem trânsito, inclusive a gente tem um percurso que é só ficar basicamente dando volta no quarteirão. Como é que você vai aprender isso? Aí você vai falar assim, mas Chuck, por que você não pegou o carro do seu pai e foi dar a volta? Porque eu não sou irresponsável, tá? Então, uma coisa também que eu falo é que eu não sei como as pessoas conseguem pegar moto, pegar carro sem carteira e ter consciência disso e ficar em paz, ficar tranquilo. Eu particularmente não consigo, tá? Eu entendo se você também é dessa forma, porque eu não sou irresponsável, eu não gosto de ficar fazendo coisa errada. Então eu só peguei carro de fato de outras pessoas ou moto quando eu tinha a minha carteira já em mãos. No caso eu tirei a carteira A e B. E o que acontece? Quando eu comecei a pilotar moto, a única experiência que eu tinha era a moto da autoescola, que era uma 160, tá? E o que acontece? A moto é muito leve, é uma moto diferente, você geralmente não passa nem de terceira dentro da autoescola, porque era um percurso muito pequeno, tá? Dava questão, tipo assim, de 3 minutos de volta, tá? No máximo, isso porque a gente vai a 20 por hora. Então, assim, você sair da autoescola dessa forma, sem nenhum tipo de experiência, e pegar uma moto, por exemplo, 600, uma moto 1000, que muita gente tem esse sonho, é um erro muito grave, tá? Eu vou falar para vocês que é um erro gravíssimo. Ah, mas eu posso andar devagar. Gente, não é questão de poder andar devagar. Você pode andar a pé se você quiser, andar devagar, você pode andar correndo, você pode ter acidente de qualquer maneira, tá? Por isso que chama acidente. No entanto, algumas coisas podem ser evitadas se você tiver discernimento. Como, por exemplo, saiu da autoescola, não tem experiência com moto, o que você vai fazer? Ah, vou pegar uma bis, vou pegar uma pop. Não precisa disso também. Você não precisa descer de mais um nível. Mas o que eu aconselho vai pegar ali uma moto 300. Pega uma moto ali de 300 cilindradas, que é uma moto um pouco mais forte que a moto da autoescola, tá? Que vai te entregar um pouquinho mais de torque, um pouquinho mais de arrancada, porque isso também é segurança, tá? Vou falar daqui a pouquinho por quê. E principalmente, você também não vai estar subindo demais o nível, que é o mais importante. Porque quando você pega, por exemplo, só um exemplo, uma MT-03, que é uma moto 300 cilindradas, né? 321 cilindradas. Você fala assim, mas Chuck, essa moto ela é pequena, beleza. Só que a MT-03, ela compete com motos de 500 e 600 cilindradas. Eu tive um e posso falar. A MT-03, ela pode chegar até 180 km por hora original. Então, se o cara for maluco, ele pode morrer em cima de uma 03 com 2 meses de uso, tá? Isso é muito importante. Então, o mais importante primeiro não é você ter uma moto. Você pode ter uma moto 1000 ou uma moto de 160. O mais importante é você ter o controle mental de falar, eu vou andar de moto, mas de maneira consciente, andar igual gente. Não é ficar tirando racha, não é ficar dando grau, esse tipo de situações que são proibidas por lei, tá? Então, o mais importante é isso. Depois é que vai vir a questão da cilindrada. Mas a minha opinião você pode ter motos de qualquer cilindrada, qualquer, desde que você tenha o controle sobre isso, sobre ela, sobre a moto. Mas aí qual é a minha indicação? Comecei hoje, Chuck, vou lá na concessionária, acabei de pegar minha carteira de motorista, chegou ontem, vou lá na concessionária, qual moto você me indica? Pega ali uma moto de 300 cilindradas. Se fosse há 3 anos, eu falaria para vocês, vai lá na loja e compra uma CB Twister 250. Foi a minha primeira moto, tá? Aquela laranjada com preto que eu já mostrei para vocês. Só que hoje, eu não posso falar isso para vocês de novo, por quê? É loucura uma pessoa pegar uma moto de 300 cilindradas, uma CB Twister, que está custando 30 mil. É loucura, não vale a pena. É você jogar o seu dinheiro no lixo. Por quê? Assim que essa moto sair da concessionária, a moto 0 km, ela vai desvalorizar pelo menos uns 5, 6 mil reais. Então não compensa. Hoje está valendo mais a pena vocês comprarem uma moto semi-nova, uma moto usada, com baixa cilindrada, com baixa quilometragem, com procedência, obviamente, que você não vai ter aquela desvalorização só de sair da concessionária, beleza? Então pega ali uma XRE, pode pegar uma CB Twister também em 2020, 2021, que ela vai estar num preço bem mais econômico. Tem uma Phaser 250 também que você pode estar pegando. Só estou dando exemplos de motos que você pode pegar sem nenhum medo, tá? Qualquer moto, você vai ter esse medo inicial, só que é só andando que você vai perder isso, tá? Então o que acontece?
Você vai perder o medo. Ali na primeira semana, você já vai estar muito mais confiante. Mas é claro, nunca perca totalmente o medo, porque a partir desse momento é que começam a causar acidentes para você. Porque se você não tiver medo de nada, você vira inconsequente. Então toma muito cuidado com isso também, beleza? Mas o ponto principal aqui é você ter a ciência que você pode sim começar com a moto 300 cilindradas. Eu sou totalmente contra a pessoa falar para mim, por exemplo, que eu tenho que pegar uma Pop, uma PCX, uma Bis, só porque eu não tenho experiência. Isso é ridículo. Por quê? Essas motos, elas têm a probabilidade de causar muito mais acidente do que uma moto, por exemplo, de 300, de 400 cilindradas. Por quê? Porque geralmente as motos de menor cilindrada, 50, 125, 160, elas têm, por exemplo, somente freio a tambor. O que significa? Que a frenagem da moto é muito ruim. Então, se você por algum descuido, vamos supor que por algum descuido você acelerou um pouquinho mais e precisa fazer uma frenagem de emergência, você não vai conseguir, porque o freio ABS não vai existir naquela moto. Tá? Então, é muito importante isso também. Então, a questão de segurança que as motos hoje em dia proporcionam em relação à tecnologia, à segurança, é muito importante também. E geralmente, essa tecnologia mais avançada, ela só começa a partir das motos de 250 cilindradas para cima. Quanto mais cilindradas, mais segura teoricamente é a moto. Mas não leve isso que eu acabei de falar como ponto de partida para você falar, então quanto maior a cilindrada mais segura, vou pegar logo uma 1000, uma CB1000R, por exemplo, como primeira moto. Não foi isso que eu falei. Só estou dizendo que as motos maiores, as maiores cilindradas são mais seguras porque elas têm que ser mais seguras. A frenagem tem que ser mais bruta, tem que ser mais eficiente. Mas exatamente por isso que muitas pessoas também cometem acidentes. Por quê? Porque não sabem dosar a mão ali, tanto na embreagem quanto no freio, na hora de fazer uma redução, na hora de fazer uma frenagem de emergência. E isso tudo também é muito importante, beleza? Então vocês têm que levar todos esses pontos em consideração. Então vamos lá. Hoje, eu vou falar para vocês quais motos eu já pilotei, quais motos eu indicaria para vocês. Vamos lá. Eu já pilotei CG 160, tá? Para mim, é uma moto boa para quem quer trabalhar, por exemplo, quem quer fazer entrega, quem quer mexer com Uber e por aí vai, tá? No caso de moto. Já pilotei CB Twister, tá? A 250, não? Já pilotei também a 300, no caso quando eu fui fazer o test drive. São duas motos excelentes, mas a CB300F, a nova CB300F, não está compensando pelo preço, então cai fora disso aí. Já pilotei a nova Saara também agora, como eu já fiz vídeo para vocês aqui. Não recomendo também, tá? Mas para quem está começando, seria uma boa moto, dependendo da sua altura, também tem que levar isso em consideração. Já pilotei MT-03, tá? É uma excelente moto, inclusive para quem quer começar, é uma excelente moto, mas você tem que ter aquela consciência de ser um piloto de fato prudente, ser um piloto consciente que você não vai fazer lambança. É andar tranquilo, sem ficar fazendo arrancada desnecessária, sem ficar fazendo aqueles cortes no meio do trânsito, porque senão você vai no chão na primeira semana, beleza? Já andei de Z900, tá, da Kawasaki, no caso do meu primo. Já andei de Meteor 350 da Royal Enfield. Muito boa também a moto. Para quem quer começar, é uma moto bacana também, tá? Porque ela tem uma cilindrada um pouquinho mais alta, se eu não me engano é 350, mas ela tem a questão de ser uma moto mais custom, então ela não pega tanta velocidade também. E ela é aquela moto mais gostosa de pilotar. A pedaleira dela é mais avançada, o guidão ele é um pouco mais baixo, então assim, você fica, um pouco mais alto, então você fica numa posição de pilotagem muito mais confortável, mais ergonômica. Então para quem quer começar também é uma moto bacana, é um pouquinho mais pesada, por exemplo, que as Twister, que a CG e por aí vai, mas é uma moto muito boa de pilotar também, com fácil maneabilidade. Já pilotei Versys 650, que é a moto que a gente tem hoje também, tá? Então assim, eu já pilotei algumas motos, não vou nem falar várias, mas eu já pilotei algumas motos. E posso falar para vocês que em qualquer um desses casos, o maior risco para qualquer moto que você vai pilotar é a falta de prudência, é a falta de discernimento na hora de você tomar suas atitudes, tomar suas ações. Não é a cilindrada, não é a segurança que a moto proporciona, mas sim como você vai pilotar a sua moto. E isso é muito importante, tá bom? Então, só para a gente finalizar aqui, queria falar o seguinte.
vai comprar sua moto hoje, vai com alguém que tem experiência, tá? Se você não tiver um pai, uma mãe que tem essa experiência de moto, chama um amigo, tá? Não vai na concessionária sozinho, por quê? Porque os vendedores sabem que você não tem experiência, eles sabem, porque eles estudam para isso, tá? Eles estudam o público. Então vai com alguém que tem experiência, porque senão você vai sair de lá pagando mais do que a moto vale. Tá? Foi o caso da minha primeira moto. Eu levei meu tio, que tinha muita experiência com moto já, e eu consegui reduzir, tipo assim, 3, 4 mil quase da moto. Tá? Eu paguei, só para vocês terem uma noção, em 2021, eu paguei 17.500 na minha CB Twister, tá? 250, 17.500 à vista lá na loja. 0 quilômetro. E hoje a moto tá valendo 28 mil. É ridículo, é ridículo. Então assim... não caiam nesses golpes de Honda e Yamaha. Não comece também. Eu sei que seus familiares, parentes vão falar isso para você, mas não caia nessa tentação. Honda é Honda, Yamaha é Yamaha, sai fora. Se tiver uma Kawasaki, se tiver uma Suzuki, se tiver uma Bajaj, se tiver uma BMW, se tiver qualquer moto que te atraia e seja boa para você, que atenda o seu propósito, compre. Não fique nesse negócio de Honda e Yamaha, porque isso aí é coisa do passado. Peças da Honda estão em falta, peças da Yamaha estão em falta, peças da Honda são extremamente caras, independentemente da moto, justamente pela questão da escassez. Então, não tem para onde fugir. Qualquer moto que você vai comprar hoje, Honda, Kawasaki, não importa. As peças vão estar em falta e também vão ser caras. Mas é lógico, não pode comparar uma Honda com uma BMW, aí também já é loucura, tá? Mas entenda que você tem que sair dessa bolha que as pessoas colocaram, que só existe Honda e Yamaha. Eu sei que o mercado dominante é dessas duas marcas, mas as outras marcas estão aqui no meio, ó, e elas precisam de clientes como você, que estão começando agora. Então não deixe a influência do público em geral influenciar você também, tá bom? Eu não quero que isso aconteça, porque isso aconteceu comigo lá no começo, mas agora eu já estou saindo, estou começando a ter novas experiências com moto também, e vou falar para vocês, é a melhor coisa que vai acontecer com vocês, já começar tendo esse discernimento, tendo essa concepção que o mercado não é apenas de duas marcas, tá bom? Então, galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque como eu sempre falo, toda semana a gente está trazendo bastante conteúdo com muita qualidade e muita relevância aqui para vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo e um abraço.